que com aparência divina. Legal, não é isso aqui? O cara tem um poder mágico na palavra. O pão vira... Isso não é bíblico. Em momento algum. Aí o que é que eles diziam? Eles usavam todo, como o povo, infelizmente, não tinha ido o avanço do conhecimento, isso começou chegando já com o renascentismo, com o humanismo, que já é mais próximo da reforma, que eu estou aí por volta de 1300, falando aqui. O que é que eles diziam? Eles usavam a filosofia de Aristóteles, que Aristóteles dizia o seguinte: existe a essência e existe a aparência. O que é a essência? A essência disso aqui é madeira. É a essência. Vou usar um exemplo mais... A essência do papel qual é? Madeira. Árvore. Mas a aparência dele é de papel. O que é que eles diziam? Quando a gente diz, este é o meu corpo, isso aqui se transforma. Só que em vez de transformar a aparência, que é o que ocorre normalmente, aqui a madeira está com essa aparência. A madeira foi transformada nisso, a essência foi transformada nisso. A essência agora foi nisso. Em vez de mudar a aparência, que é o normal, eles dizem assim, mudava a essência. Tá com cara de pão, mas é o corpo. Tá só com cara de pão, gente. Vamos pela fé que aqui é o corpo de Cristo. Não é. Não é. Certo? Não era e não é. Nós comemos em memória de Cristo. A ceia tem toda uma importância, tem todo o significado para a nossa fé. Às vezes eu acho que a gente negligencia a ceia. A gente negligencia. Enquanto católico vive com toda aquela importância, a gente às vezes já... todo mês tem, se eu perder, próximo mês eu vou. E não é bem assim também. Tanto que a Bíblia diz que aquele que come dignamente, ele sofre por isso. A consequência lógica, aquele que come de forma correta vai ser o quê? Beneficiado. Mas isso seria para uma outra aula, uma aula de ceia, que não é o caso aqui. Qual era o problema? Normalmente o povo só podia comer o pão uma vez por ano. Era o corpo de Cristo. Não é assim também, de mão beijada, né? Mas somente o fato de contemplá-lo, só o fato de pegar nos pés da bispa, ou só o fato de mergulhar lá na piscina ungida, tocar no lençol, só isso já fazia com que eles alcançassem a graça. Por isso, era comum que os mais devotos corressem de igreja em igreja para assistir mais missas e assim receber mais graça. Quanto mais igreja eu for, mais abençoado eu vou ser. E assim eles iam. Todo tempo. Tinha missa, vamos lá. Tinha missa, vamos lá. Tinha missa, vamos lá. Confissões do Purgatório. Em 1225, o Concílio de Latrão apareceu com o que foi considerado um auxílio para todos que buscassem ser justificados. Qual era a ideia? Ele exigia que todos os cristãos, e era exigência mesmo, se você observar, eu botei aí, sob pena de condenação eterna, quem não fizer isso vai para o inferno, confessassem seus pecados aos sacerdotes com regularidade. Ali a consciência poderia ser examinada dos pecados e pensamentos maus, para que a impiedade fosse extirpada e o cristão se tornasse mais justo. Você ia lá, se confessava para o padre, rezava umas Ave Mariazinha, tá, show de bola. Ó, pronto, só isso. Só que qual foi o problema? Isso aí causou um impacto pior nos cristãos. Por quê? Porque conforme eles confessavam o pecado, os papas eram um mestre em... Você falou o nome de Deus hoje em vão, você pensou mal, o cara sai de lá acabado. Acabado. E esse é um perigo quando a gente só vai para um lado e só olha para o pecado. Esquece de olhar para Cristo. Nós temos dois perigos, infelizmente. Um é olhar só para Cristo e eu sou cristão. E esquecer que ser cristão tem uma implicação para a nossa vida e tem consequências. Aquele que tem Cristo, ele não vai viver uma graça barata, uma graça de pecado, uma vida de pecado. Não, ele vai viver uma vida de santidade. Ele vai pecar ocasionalmente, mas não constantemente. Ele não vai ter desejo no pecado, prazer no pecado, deleite no pecado. Pô, hoje ele tem uma ilustração muito bacana sobre essa questão da regeneração, de ter fé em Cristo. Ele diz assim, imagine um porco. O porco está lá, comendo na lama, se lambuzando, comendo lavagem e tal. E ele ama aquilo. Por quê? Porque aquilo é a natureza dele. Aquilo é natural para ele, então ele ama. Mas imagina que esse porco é regenerado. Tem a natureza mudada. E esse porco vira um ser humano. Vira você, imagine aí. Era o porco, você agora. Na lama, comendo aquela lavagem. Qual era a sua reação? Vômito, nojo, vergonha e sair correndo dali. Essa lama, essa lavagem chama-se pecado. E infelizmente, vez por outra a gente vai se sujar. Por quê? Porque o mundo é contaminado por ela. Mas a gente não vai rolar nela, como se a gente tivesse prazer nisso. Então, o cristão ele tem que entender esse ponto. Às vezes ele esquece. E aí vive em pecado e, não, mas Deus me salvou, eu sou crente. Minha mãe era crente, então tá bom demais para mim. Sou filho de crente, crentinho não é. Você precisa de Cristo. Sua mãe pode ser crente, você não. Certo?
E o outro problema qual é? Quando a gente olha só para o pecado. Sou pecador, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Aí ele diz, não tem jeito para mim. Paz, eu vou para o inferno mesmo. Não dá, porque eu sou... Era isso que a igreja estava fazendo. Rapaz, eu fazer o quê agora? Inferno. E esquece de ver que a graça de Cristo superabundou onde abundou o pecado. Certo? Mas aí eles tiveram aí outra inteligência, eles são muito, muito inteligentes. Qual é a ideia? Se na confissão eles veem que são pecador e que não vão conseguir se justificar, o que é que a gente oferece? Cristo? Não, a gente oferece o purgatório. Se preocupe não. Depois que você morrer, você vai ter um tempinho ali, ó, purgando seus pecados. Isso era para ficar mais tranquilo. A não ser que fosse matou, aí não podia. Não tinha salvação não. Mas se não fosse esse tipo de pecado, estava lá salvo e tal. Aí o pessoal disse assim, rapaz, mas também purgatório não está dando bom para mim não. Precisa de uma coisa... Aí veio a indulgência. Vamos fazer o seguinte, você não consegue se justificar. Você não quer passar uns 1000 anos aí no purgatório, purgando seu pecado? Vamos lhe dar a indulgência. A gente lhe dá a indulgência, você limpa a sua consciência. Quando a moeda no cofre te limpar, uma alma do purgatório sai e está tudo resolvido. A igreja enrica, às custas de você não crê em Cristo, continua indo para o inferno, e a igreja ficando aí estribada. Para nós é um acordo excelente. Para os irmãos não, né? Aí vocês dão para ter uma noção aí do que era o contexto da época. Todo mundo compreendendo até aqui, tranquilo? Movimentos reformistas. Aqui eu vou dar um pulo, porque eu estou vendo que o tempo já está. O primeiro movimento reformista foi o conciliarismo. O que era isso? A ideia de que o concílio tinha mais autoridade que o Papa. O concílio ele possuía mais autoridade que o Papa. Quando foi que esse movimento ganhou força? Por volta aí de 1305 a 1378, a Igreja Católica passou por uma coisa chamada cativeiro babilônico. Em associação ali ao que ocorreu com Israel, que foi por volta de 70 anos também. Qual foi a ideia? Onde era que era para o Papa estar? Roma. Itália. Pedro morreu lá. Era sobre Pedro, Pedro estava lá, o que é que ele foi fazer na França? O papado passou por volta de 70 anos na França, refém do rei francês, imperador francês. Então, isso chamou-se de cativeiro babilônico. A igreja começou a perder fé. Como é que o Papa é o supremo pontífice? Como é que o Papa é o maior representante de Deus? O outro Papa, há pouco tempo, disse assim, rapaz, os imperadores não passam de luzes. A gente passam de reflexos pálidos. A gente é a presença de Deus na Terra. Como é que ele está 70 anos preso? 70 anos refém. Por que esse Papa não está em Roma? Então, a igreja começou a tal ponto que quando foi em 1378, eles pressionaram ali os cardeais, um grupo se reuniu, se vocês não elegerem um Papa italiano, a gente vai pegar vocês. Eles ficaram com medos, resultado, Papa italiano, Papa em Roma. Qual foi o outro problema? Resolveu-se um, saiu de lá, cativeiro babilônico, começou outro, que é o segundo grande cisma da história. Estavam tendo agora 2 papas. Porque esse que eles elegeram era muito carrasco. Não se dava bem com os cardeais, não foi um cara muito político. Então, vamos botar outro lá na França de novo. Ficou 2. Aí, para tentar resolver, em 1409, só confirmar a data, acredito que seja isso, 1409, o que foi que eles fizeram? Vamos pegar um outro papa. Vamos excomungar esses 2, o concílio se reuniu, vamos tirar esses 2 e vamos botar um terceiro. Só que aí nenhum dos 2 saiu, e a igreja agora estava com 3 papas. E aí, obedece a qual? Todos são, e agora está com 3, vamos para onde? Certo? Aí foi o que fez, em 1414 a 1418, se reuniu um concílio maior em Constança, e o que foi que eles decidiram? 2 vão para fora, conseguiram fazer com que eles renunciaram, o outro que renunciou, eles excomungaram, e eles chamaram aí para ser Papa Martinho V. Então, qual é a ideia por trás do conciliarismo? Se o concílio foi quem salvou o papado, lá do cativeiro babilônico, que acabou com essa confusão que teve, quem tem mais autoridade, o Papa ou o concílio? Concílio. E aí começou a brigar a autoridade da igreja a quem pertencia. Mas olha aí como a igreja rapidamente respondeu, Papa Pio II. Um abuso horrível, nunca ouvido em tempos antigos, brotou em nossa época. Alguns homens, imbuídos de espírito de rebelião, acreditam poder apelar do Papa, vicário de Jesus Cristo, para um futuro concílio.
Desejosos, portanto, de banir esse veneno mortal da Igreja de Cristo, condenamos os apelos desse tipo, rejeitamos-los como errôneos e abomináveis e declaramos completamente nulos e inúteis. Rapidinho, acabou o movimento conciliar. Quem viesse com essa ideia de movimento conciliar ia ser excomungado da igreja. Então, o que é que eles fizeram? Vamos parar com essa ideia de que o concílio tem mais poder que o Papa. O segundo movimento são os franciscanos. Eles tinham aí uma ideia mais espiritual e grande parte da filosofia deles partia de que pressuposto? Primeiro, o ideal de pobreza. A igreja, o povo estava cansado de ver a igreja podre de rica, o povo passando fome, estava já enjoado disso. E essa filosofia de história, eles dividiam a história em 3 períodos. Período do Pai, o período do Filho, o período do Espírito. E o período do Espírito era um período futurístico, em que tudo ia dar bem, tudo ia dar certo, a igreja ia voltar e tal. Então, o que é que eles fizeram? Nós somos aqueles que estão iniciando esse terceiro período, esse período do Espírito. Esse período do Espírito ia ser marcado por um movimento que andava descalço, movimento franciscano espiritual. Então, nós somos esse movimento e muita gente passou a aderi-los. Por quê? Porque eles estavam em contraponto com algo que o povo já estava cansado, que era de ser oprimido pela igreja no que diz respeito à questão financeira. Terceiro, os valdenses. Os valdenses eles já não tinham essa visão futurística. Qual era a ideia deles? Vamos voltar aos primórdios. A gente vai voltar ao que a igreja primitiva era no início. Como eles eram muito perfeccionistas e tinham uma predisposição aí muito antissacerdotal, não se davam muito bem com o Papa, eles foram aí perseguidos e alguns mortos, certo? Eles tiveram sorte e continuaram existindo, alguns deles até depois aderiram ao princípio reformado. Por quê? Porque eles tinham cultos clandestinos, bem parecido com o que a gente tem na Coreia do Norte. Como eles se reuniam escondidos, eles conseguiam aí tranquilamente conseguir ter seus cultos. Quando era pego, morria. Se não fosse pego, dava para sobreviver. Aí vamos aí para os pré-reformadores. Conforme a gente viu, a reforma não ocorreu de um dia para o outro. Foi havendo movimentos reformistas, mas ela é resultado de uma série de eventos. Ao mesmo tempo em que ocorriam os eventos que acabamos de narrar, havia um outro movimento de reforma muito mais radical, que não se contentava em atacar as questões somente referentes às vidas e aos costumes, porque até então, se você observar, esses 3 movimentos eles não lutam tanto contra doutrinas, mas contra práticas da igreja, mas queria corrigir também as doutrinas da igreja medieval, ajustando-se aí a uma mensagem mais bíblica. Desses, quem se destaca? John Wycliffe e John Hus. Eu tenho aqui ainda 15 minutos, então vai dar tempo. John Wycliffe, estrela da manhã da reforma, ele é considerado. Ele é o pré-reformador, aquele que iluminou a reforma protestante. Wycliffe foi um erudito e teólogo inglês que contribuiu para mudar o curso da história da sua nação mais do que provavelmente qualquer outra pessoa. Foi o principal erudito de seu tempo, sendo conhecido aí por doutor evangélico. Daí vocês têm o peso do conhecimento intelectual e da graça que Deus havia derramado sobre esse homem. Em virtude de sua obra em difundir o evangelho na Inglaterra, ele ficou conhecido como o 5º evangelista. E você vê o impacto que esse homem causou também, ao ponto de ser comparado com um dos evangelistas. Por quase toda a vida de Wycliffe, os papas residiram em Avignon, na França, que era o que a gente estava falando aqui agora, do cativeiro babilônico. E assim ele cresceu em uma atmosfera em que a autoridade religiosa estava sendo questionada de forma constante. O que é que o Papa está fazendo na França se ele é para estar em Roma, para estar na Itália? Então, com a posse de 2 papas, em 1378, Wycliffe começou a identificar publicamente a Bíblia como a detentora de autoridade espiritual. O conciliarismo estava dizendo é o concílio, a Igreja Católica estava dizendo é o Papa, Wycliffe nem um nem outro, é a Bíblia. Eles têm autoridade se eles estiverem submissos à palavra. Enquanto eles não estiverem submissos à palavra, eles não têm autoridade. A autoridade é a palavra. Ela que é a autoridade espiritual. O papado, ele argumentava, não passa de uma invenção humana. Corajoso, cara, né? Enquanto a Bíblia, detentora de autoridade, determinava a validade de todas as crenças e práticas religiosas. Com base nisso, ele também rejeitou a doutrina da transubstanciação, ensinando que Cristo estava espiritualmente presente na ceia e era recebido por fé. Não tinha nada de comer aí do corpo de Cristo, nem de beber de seu sangue. Até porque ninguém nem bebia do sangue, que não podia. Vai que um camponês desajeitado deixava cair uma gota do sangue de Cristo. Era uma blasfêmia, era uma coisa assim, horrível. Eu me lembro de uma cena que vi, essa foi hilária.
Ele estava no culto, terminou a ceia, acabou. Tem ali suco que sobrou, certo? Criança é criança, foram fazer a ceia deles, né? Viram, acharam bonito, não pode participar, foram fazer a ceia deles. Aí uma irmã, espírito totalmente católico, disse: pastor, isso é uma blasfêmia, vai nascer um câncer na garganta dessa menina, o pastor é repreendido, irmã. A gente acabou de tomar a ceia. Sim, irmã, acabamos e acabou. Não, aqui é suco. A criança pode tomar suco de uva, não. Mas, pastor, tem sinais. Falta de conhecimento da doutrina reformada, que foi o princípio da reforma. É o que o Nicodemo chama de alma católica do povo brasileiro, né? A gente é muito católico ainda, até porque o Brasil foi fortemente influenciado pelo catolicismo. Se essa ideia de Wycliffe fosse adotada, qual era o problema? Os sacerdotes não teriam mais a salvação de alguém, porque eles não tinham mais em suas mãos o corpo e o sangue de Cristo. Se o cara não é mais detentor de Cristo, se os papas, os padres não detêm mais o corpo e o sangue de Cristo, eles não podem mais deter salvação, porque eles não detêm mais as torneiras da graça. No entanto, Wycliffe colaborou muito mais ainda com a reforma protestante, que ocorreria depois na Inglaterra, dando aos ingleses a Bíblia em seu idioma, que é uma grande característica da reforma. Não ligo muito a essa besteira de reforma, não sei o que e tal. Agradeço a reforma, senão hoje você tinha que saber ler latim ou grego. Se fosse pelo movimento reformado, você não tinha Bíblia em português. Certo? Inclusive, a gente gosta de brincar, o tradutor João Ferreira de Almeida, da Bíblia, nossa Bíblia, a primeira versão em português, era calvinista. A gente brinca muito. Ele era padre, depois adentrou a fé reformada. Você pode agradecer a um calvinista, porque hoje você lê a Bíblia. Mas bem, pulando a brincadeira. E ele criou também o grupo dos Lollardos, que serviu aí para proclamar as ideias evangélicas entre o povo. Foram grandes evangelistas. A gente vai ver na próxima aula que a reforma ela é evangelística. Essa ideia de, eu sou calvinista e evangelizar para quê? Um dos pontos que eu quero enfatizar, e principalmente em Calvino, que o pessoal acha que foi o pai do calvinismo, não foi. Calvino foi aí um dos sistematizadores, não foi o pai. Teodoro de Bessa sistematizou melhor do que ele ainda. Só que Calvino escreveu os institutos. Instituto é instituto, então vamos ficar com Calvino aqui. Pegou esse nome, ele veio anterior a Bessa, que o calvinismo ele é extremamente missionário. Extremamente missionário. Isso a gente vê na próxima aula. John Hus. O ganso da reforma. Por que o ganso da reforma? Diz a tradição que quando ele morreu, estava morrendo ali queimado, além de clamar a Deus pela alma dele, ele diz assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e esses vocês não vão poder calar. E o cisne foi Lutero. Se a tradição for verdadeira, para os cessacionistas isso foi coincidência. Para os carismáticos, continuistas, isso foi uma profecia e Deus cumpriu pela vida de Lutero. Se foi coincidência, se foi profecia, se ocorreu ou não, eu acho a história muito bela. Por isso estou contando. Não há provas históricas, né? Enquanto Wycliffe enfrentava as autoridades eclesiásticas na Inglaterra, na Boêmia estava se formando um movimento reformador muito semelhante ao que ele propunha. As ideias de Wycliffe encontraram eco em John Hus. No entanto, isso não deve ser exagerado ao ponto de fazer do pré-reformador um mero discípulo de Wycliffe. Ele refletiu muito do que Wycliffe dizia, mas não foi Ctrl-C, Ctrl-V. Ele não tirou o sermão da internet e jogou aqui para os irmãos lerem. Certo? A escolha de sua vocação sacerdotal tinha sido motivada em grande medida pelo desejo de prestígio. No começo, quando o Hus começou, o que ele queria? Ser padre é bom, dá dinheiro, dá honra, vou ser padre. Então, ele começou aí de forma egoísta, de forma incorreta, isso no começo da fé dele. No entanto, quando ele se converteu, após a sua conversão, como resultado disso, ele adotou um estilo de vida mais simples e manifestou mais interesse por seu crescimento espiritual do que por seu crescimento bancário. Ele começou errado, a graça de Deus o alcançou e transformou ele. Duas coisas rapidinhas. Se alguém aqui tem desejo de ser pastor e a sua motivação primária é dinheiro, saia, pelo amor de Deus. Desista enquanto dá tempo. Não seja essa praga e essa maldição para a igreja. Certo? Ninguém é para ser pastor ou qualquer outro cargo na igreja visando dinheiro. Primeiramente a glória de Deus e depois servir aos irmãos.
Ah, eu vou. Rapaz, pastor ganha 3 mil. Eu conheço pastor que não ganha um centavo, está pastoreando. Então.